Hoje, então, vamos começar o capítulo 7, que fala sobre evolucionismo, a primeira parte, que é sobre evidências da evolução biológica. A Terra vem sofrendo mudanças desde sua formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos. A temperatura da superfície diminuiu, a composição da atmosfera mudou bastante e muitos seres vivos surgiram e evoluíram. Essa visão de que os seres vivos e o ambiente terrestre se modificam é recente. Até poucos séculos atrás, acreditava-se que a Terra e todos os seres vivos foram criados de uma vez só, que não se alteraram ao longo do tempo. Nos últimos 4 séculos, a humanidade passou a considerar as evidências de que muitos seres vivos desapareceram e que outros surgiram. Essas evidências indicam que os primeiros seres vivos surgiram há cerca de 3,5 bilhões de anos, os grandes dinossauros se extinguiram há aproximadamente 65 milhões de anos, e que a espécie humana surgiu há 300 mil anos atrás. Com base nas evidências disponíveis, atualmente os cientistas explicam a diversidade de seres vivos como resultado da evolução biológica. De acordo com essa teoria, os seres vivos se transformam ao longo do tempo e são todos descendentes de um ancestral comum. Nessa imagem a gente pode ver mais ou menos uma representação disso. Os primeiros seres vivos, conforme eles foram se modificando até os seres vivos atuais. Uma maneira dos cientistas saberem que ocorreu a evolução, que os seres vivos evoluíram, é através do registro fóssil. Os fósseis são restos ou vestígios de seres que viveram em um passado distante e ficaram preservados em diferentes materiais. De maneira geral, os fósseis são encontrados em rochas sedimentares, por causa que para formar essa rocha vai compactar e cimentar os sedimentos, que é a areia e o barro. Eles vão se acumulando no fundo de rio e oceano e se transformam ao longo de milhões de anos em rochas, e essas rochas são as rochas sedimentares. Aqui na imagem ao lado nós vemos um exemplo disso. Ali tem um peixe, depois de morto ele vai para o fundo do mar. O corpo desse peixe vai sendo soterrado aos poucos. As partes moles são decompostas. Ao longo do tempo, os minerais que estão na água desses sedimentos vão substituindo as partes duras do peixe por minerais. Ao longo do tempo, esses sedimentos eles já viraram rochas, eles vão sofrendo deformações, eles vão subindo para a superfície. Aí vai acontecendo erosão, vários processos, até que eles aparecem na superfície. É assim que se encontra um fóssil. Existem 2 tipos de fósseis, os formados por restos de seres vivos e aqueles compostos por vestígios de atividades de seres vivos. O primeiro tipo, que são os restos de seres vivos, só tem os registros das partes duras, como os dentes, ossos e conchas, porque as partes moles, como pele, músculos, vasos sanguíneos e órgãos, eles dificilmente viram fóssil, porque eles são rapidamente decompostos por micro-organismos. É raro encontrar um fóssil inteiro, mas há alguns fósseis de insetos conservados em âmbar, o âmbar é uma seiva de pinheiros que secou e o inseto ficou ali dentro. Isso aparece no filme Jurassic Park, no primeiro. E também encontraram um mamute inteiro congelado na Sibéria. Também tem os fósseis compostos por vestígios de seres vivos. Eles podem ser compostos por pegadas, pistas, ovos e fezes. Tá? As fezes são os conhecidos como coprólitos. Os fósseis, então, eles auxiliam na elaboração de hipóteses sobre como eram os seres vivos e sobre os ambientes da Terra na época que viveram. Muitos fósseis apresentam semelhanças com os seres vivos atuais, indicando o grau de parentesco evolutivo entre eles. Os fósseis são o mais forte indício de que a biodiversidade do planeta era diferente da atual. São também uma das principais evidências da evolução dos seres vivos. Outra coisa que os cientistas podem observar para evidenciar a evolução são as semelhanças anatômicas, que são estruturas que, embora sejam diferentes e são usadas de forma diferente, elas são anatomicamente semelhantes. São chamadas de órgãos homólogos. Um exemplo é os membros anteriores dos mamíferos. Eles usam para correr, nadar, andar, segurar objetos, mas eles possuem a mesma estrutura óssea básica. Isso indica que essas espécies tão variadas compartilham um ancestral comum. Por exemplo, na imagem nós temos um homem, um leopardo, uma baleia e um morcego. São todos mamíferos e foi comparado os membros anteriores.
Os ossos, então, da mesma coloração indicam os tipos de ossos que são o mesmo. Então, se tem a mesma cor e o mesmo tipo de osso, apesar de cada ser usar para coisas diferentes. Existem também os órgãos análogos. O que são eles? São estruturas semelhantes à primeira vista e adaptadas para a mesma função, mas que eles são anatomicamente diferentes e apresentam origens evolutivas distintas. Um exemplo são as asas dos insetos e as das aves. Elas têm a mesma função, que é voar, mas elas se desenvolveram por convergência evolutiva. Ou seja, o que é isso? São espécies pouco aparentadas, mas que têm condições ambientais semelhantes, elas precisavam voar, e aí foi se modificando os órgãos para fazer a mesma função, mas eles são bem diferentes.